Você deixou o boleto do condomínio vencer? Achou que não ia dar em nada? Errado. Dívidas de condomínio pode virar dor de cabeça e das grandes. Pode sujar o seu nome, te levar à justiça e até causar penhora no seu imóvel. Mas calma, nem tudo o síndico pode fazer. Eu sou a repórter Ashley e esse é mais um episódio de Casos de Condomínio. E para tirar essas dúvidas, pergunto para um especialista, Dr. Felipe Rodrigues. Então, realmente, o síndico ele pode ter o manejo de algumas ferramentas para fazer essa cobrança. Inclusive agora, desde 2015, na verdade já tem um tempinho, com a alteração do CPC, a cota condominial ela se torna um título executivo extrajudicial. Preenchendo esses requisitos, como um título executivo extrajudicial, o síndico ele pode, através do seu jurídico, ajuizar uma ação executória. E através dessa execução, a partir da citação, o devedor ele tem 3 dias para fazer o pagamento dessa dívida de cota condominial, sob pena de serem usados aí outros instrumentos para fazer o pagamento dessa dívida, como por exemplo a penhora online e até mesmo progredindo para a penhora do imóvel, né, levando ele a leilão. Claro, o síndico também pode fazer extrajudicialmente a inclusão do nome no cadastro negativo de devedores. Só que tem uma peculiaridade, aqui no Rio de Janeiro, algumas varas, a partir do momento que você ajuiza a ação executória, elas faziam a comunicação para o cartório de protestos e lançavam o protesto em cima dessas pessoas que estavam devedoras dessas cotas condominiais. Só que isso trazia um problema, porque a partir do momento que você é o responsável, não diretamente, mas sim indiretamente por ter feito esse ajuizamento dessa ação, mas se tornou responsável supostamente por fazer a inscrição do nome dessas pessoas no cartório de protestos, você também se torna responsável pela retirada deles. Supostamente seria isso. E algumas pessoas, após o pagamento, a quitação da dívida condominial, eles ingressavam em juízo querendo que o condomínio, processando até pedindo danos morais, como se o condomínio tivesse sido responsável por essa inclusão no cartório de protesto, quando na verdade isso foi através de uma resolução normativa do Tribunal de Justiça aqui do Rio, que algumas varas faziam essa conexão e faziam a inclusão no cartório de protestos. Olha, Ashley, em relação a ser processado logo no primeiro atraso, não é recomendável. A gente orienta sempre que a gente envie as cartas de cobrança, as notificações extrajudiciais, né, em relação àquela dívida, e em 3 meses, né, em 3 tentativas, o devedor continua mantendo-se inerte, aí sim a gente faz a solicitação ao síndico para o ajuizamento, pedido de autorização para o ajuizamento da ação. Isso também tem uma explicação pelo custo. As custas judiciais são caras, são altas, e você logo de cara ajuizar uma ação, ela tem um preço muito alto ao invés de você tentar resolver inicialmente amigavelmente. Às vezes a pessoa simplesmente atrasou, está com a vida atribulada, está viajando, ou então está passando por algum momento difícil na família, mas que em breve vai acertar a dívida condominial. Então a gente recomenda que deixe sim um espaço de tempo para uma cobrança amigável extrajudicial, para depois aí sim fazer o ajuizamento da ação, se esse for o caso. Doutor, é verdade que o imóvel do devedor pode ser penhorado mesmo ele não tendo moradia? Então, Ashley, quanto a essa restrição por ser bem de família e que supostamente seria impenhorável, isso é afastado. A STJ já tem jurisprudência firmada sobre isso.
em relação à cota condominial, à dívida condominial não incide. Inclusive, cabe mencionar que recentemente, já tem um tempinho, o STJ também já bateu o martelo dizendo que a dívida de cota condominial ela tem preferência em relação à dívida de financiamento bancário. Ou seja, havia uma discussão se o devedor que ele está devendo ali a cota condominial e o financiamento bancário do imóvel, e ao mesmo tempo o banco ajuiza uma ação e o condomínio também, quem teria preferência em receber esses créditos advindos de uma eventual penhora do apartamento, do imóvel, né? O imóvel indo a leilão. E aí o STJ também já afirmou posicionamento no sentido de que a cota condominial ela tem preferência em relação à dívida bancária, de financiamento bancário. Ela só perde em relação aos impostos, né? As dívidas tributárias, como por exemplo o IPTU ou a própria, aqui no Rio de Janeiro a gente tem a cobrança da taxa de incêndio também. Doutor, e o síndico tem o direito de cortar o elevador, o estacionamento ou expor o nome do morador no grupo ou no mural do prédio? Então, de fato, o síndico ele tem alguns instrumentos que ele pode se valer para poder, a palavra não seria essa, mas é adequada de uma certa forma, coagir ao devedor fazer o pagamento dessa dívida de cota condominial. Porque entenda o seguinte, quem deve a cota condominial está fazendo com que outras pessoas paguem por aquela dívida, porque as despesas condominiais elas continuam sendo as mesmas. Então, quando alguém deixa de pagar a cota condominial, obrigatoriamente isso faz com que outras pessoas paguem por ela. Lembrando o seguinte, o condomínio é rateio de despesas, então a arrecadação que se faz é para o pagamento de despesas. O condomínio não é uma empresa, o condomínio não produz lucro. Então o síndico ele pode se valer sim de alguns instrumentos, inclusive o cadastro de inadimplentes, a inscrição, né, no rol de inadimplentes do SPC, Serasa ou a mesma inscrição no cartório de protestos. Só que aqui cabe fazer um alerta em relação a isso, e eu trago isso até como a nossa experiência de mais de 15 anos atuando na área condominial. O que acontece? O Tribunal de Justiça aqui do Rio ele fez um convênio com os cartórios de protestos em que quando você ajuizava a ação executória, que você veio com essa possibilidade a partir da mudança do Código de Processo Civil de 2015, em que a cota condominial ela se torna um título executivo extrajudicial, preenchendo os requisitos para isso, automaticamente algumas varas, quando você fazia a distribuição dessa execução, ela linkava com o cartório de protestos e incluía o devedor, né, o executado, como no cartório de protestos. Ele ficava protestado, com o CPF dele protestado. E aí o que acontecia? Você não fazia esse pedido processualmente, mas automaticamente pela distribuição da ação executória, da execução, isso acontecia. E qual é o problema que isso gerava? O devedor ele acabava pagando, quitando a dívida, mas a inscrição no cadastro, no cartório de protestos continuava. E aí o devedor ele achava que essa era uma obrigação do condomínio em retirar o nome dele do cartório de protestos. Nós inclusive tivemos aqui algumas ações de devedores pedindo dano moral, dano material, dano moral, na verdade dano moral no juizado especial civil em virtude de ter quitado a dívida e um mês depois o nome dele ainda constando lá no cartório de protestos, ele ajuizava a ação contra o condomínio. Só que eles perderam, a gente demonstrou que isso não era um pedido do condomínio, era em virtude de uma instrução normativa do tribunal que fez essa parceria aí com o cartório de protestos, mas que isso gerava um problema, gerava um desgaste. Então eu não recomendo de início que o síndico faça isso, até porque tem um custo fazer a inscrição no cartório de protestos.
Se você vai gastar, gasta logo fazendo o ajuizamento da ação, que você tem toda uma gama de recursos para poder fazer com que o devedor pague aquela dívida ali, seja implicado em pagar aquilo ali da melhor maneira possível. E você, tá devendo? Negocie. E se é síndico, cobre com respeito. Eu sou a repórter Ashley e espero vocês no próximo vídeo.